A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 167 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, a nossa porção diária de hoje vai do Salmo 38 até o Salmo 42. Amém? Como nós sempre falamos, né? Se organize, separe um tempo do seu dia, faça essas leituras, se possível, né? Se você se sentir à vontade, faça anotações, busque dicionários, né? Para que você possa ter aí um entendimento claro da palavra de Deus. Amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no Salmo 42 e o verso de número 1. E a palavra do Senhor no Salmo 42, verso 1 diz: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Amados, o nosso estudo do livro de Salmos tem nos mostrado, né, como os escritores dessas canções, dessas orações, estavam plenamente e completamente inspirados por Deus, né, ao escreverem essas canções tão maravilhosas e tão majestosas, né, que confortam a nossa vida, que nos trazem esperança, aumentam a nossa fé e nos fazem confiar em Deus, né? E nós temos visto que a maioria deles tem sido dedicado à autoria de Davi. E não é diferente o Salmo 38, que é uma oração de um pecador aflito, né? Ou de um pecador angustiado. Em outras palavras, uma pessoa que sofre aí de o que nós chamaríamos hoje uma depressão ou uma angústia profunda. E é interessante, isso não pode ser tratado como uma via de regra, mas vale a pena a observação. Uma boa parte dos salmos de lamentação, de angústia, principalmente de Davi, eles nascem de consequência de um pecado ou de uma perseguição, né? Neste caso, é por causa de um pecado. E ele chega a dizer que na carne dele não havia uma parte sã. Então, o pecado dele, além de gerar angústias e ansiedades, lhe geraram enfermidades, o que é bem característico de uma depressão, né? Ele chega a dizer ainda que ele se sentia muito abatido, muito cansado, né? E por causa dessas conturbações derivadas do pecado. Essa é a consequência que o pecado gera em nós, né? Ele nos coloca em uma condição de angústia profunda, ele nos coloca para baixo, né? Por causa das nossas muitas aflições. E ele diz que iria confessar a iniquidade, porque ele não suportava mais a tristeza por causa do pecado. Amém? Então, se você tem passado por tristezas profundas, por angústias que não podem ser superadas, vale a pena fazer uma confissão ou relembrar aí quais foram as suas obras anteriores a esse processo que você está vivendo e fazer como salmista, pedir perdão e buscar socorro em Deus. O Salmo 39, assim como alguns que nós já lemos, fala sobre a vaidade da vida e as preocupações que os homens têm por coisas que são vãs e fúteis, e como essa busca por coisas vãs os afastam de Deus e também os coloca numa posição pecaminosa. Então tem aqui nesse salmo um ensinamento muito poderoso, que está lá no verso 11, que diz assim: quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Você observou que quando alguém está sofrendo por consequência do pecado, Deus começa a destruir na vida dessa pessoa aquilo que ela tem considerado muito valioso. Lembra do filho pródigo? O valor que ele deu para a sua vida estava pautado nas riquezas que ele recebeu do Pai e nos prazeres que ele conquistou com essas riquezas. Então Deus fez o quê? Permitiu que ele perdesse todas as riquezas e que, consequentemente, perdendo as riquezas, ele perdesse todos os seus prazeres.
Então ele fez o quê? Reconheceu que não era nada e voltou para Deus. Se eu fosse você, eu voltaria para Deus rápido. Amém? Bom, o Salmo 40 é um salmo muito lindo, maravilhoso, talvez o mais amado por uma boa parte das pessoas. E ele nos mostra como nós devemos pedir a ajuda de Deus e como nós devemos esperar por essa ajuda. Porque esse salmista diz que ele esperou em Deus, mas ele não esperou de qualquer jeito, certo? Ele esperou primeiro com paciência. Quem espera em Deus não pode ser ansioso, porque Deus sabe exatamente o momento certo de agir na tua vida. Quem espera em Deus precisa clamar a Ele, porque Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então, quando você espera com paciência após clamar a Deus, com orações, com súplicas, com quebrantamentos e lágrimas, olha o que Deus faz. Verso 2: tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um novo hino, certo? Então vale a pena esperar com paciência em Deus. Ele chega a dizer que essa pessoa, ela precisa confiar em Deus. E ter paciência está completamente atrelado com confiança. Quem não tem confiança não espera com paciência. E quem não espera com paciência é porque não confia que essa pessoa virá lhe socorrer. No caso, nosso Deus. Amém? Então vale a pena a meditação nesse salmo, que é muito maravilhoso. E lá no verso 17 tem um versículo fenomenal que ele diz assim: eu sou pobre e necessitado. Ser pobre e ser necessitado não é um problema. O problema é quando alguém não tem quem cuide dele. O problema é quando o pobre e o necessitado não tem alguém que o ampare. Mas esse homem diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Amém? Se você for pobre, necessitado, humilde, simples, não tem problema. O problema é quando ninguém cuida de você. Mas se Deus for o teu Senhor e você espera nele com paciência, fique tranquilo, porque ele vai cuidar de você. O Salmo 41 é uma oração de quando Davi estava em um leito de enfermidade. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que havia pessoas que tinham comido do mesmo prato que ele, comeram na mesma mesa que ele, e que agora estavam zombando do seu estado de enfermidade. E esse salmo, por incrível que pareça, também traz um texto messiânico, que é algo que Jesus vai anunciar na noite que ele está sendo traído, que é o verso de número 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Logicamente que isso está apontando para o ato que Judas Iscariotes iria cometer ali com o Senhor Jesus. Amém? Então chegamos no nosso texto devocional, que é o Salmo 42. Esse salmo não foi escrito por Davi, diferente da maioria dos salmos que nós estamos vendo. Esse salmo foi provavelmente escrito pelos filhos de Corá, lembrando que Corá, a descendência de Corá, tinha sofrido uma penalidade das mãos de Deus por causa das revoltas que eles cometeram no deserto. Nós estudamos isso lá no período do Êxodo, Se você não viu esse devocional, tem uma playlist aí no canal da igreja de devocionais. Você pode ir lá e procurar, tá bom? E esse homem, por causa de sua rebelião, ele condenou aí toda a sua geração. Então, os coraitas, eles ficaram impedidos de buscarem o Senhor, de adorarem a Deus. Acredito a maioria dos escritores que esse era o motivo desse salmo. Se é esse o motivo ou não, uma coisa fica bem clara: esse salmista anseia pela presença de Deus. Será que nós temos ansiado por essa presença gloriosa, por esse amor glorioso, por essa graça maravilhosa? Porque ele compara o anseio dele com o suspiro que a corça tem pelas correntes das águas. Observe que coisa interessante. As corças correm para as correntes de águas, ou seja, para os rios,
porque os animais que atacam ela, que consomem sua carne, né? Os seus predadores, eles sentem o cheiro da corça, o odor dela exala o medo e então eles conseguem encontrá-la. Agora, quando ela encontra as correntes de águas, essas águas lavam o seu corpo e então o inimigo não pode consumi-la, né? Olha que coisa interessante. Esse salmista está dizendo que a presença de Deus exala livramento para ele, porque vai tirar dele o medo da condenação, o medo do sofrimento e vai trazer para ele descanso e refrigério. Eu não sei o quanto você tem buscado a presença de Deus, mas esse salmo nos ensina a desejar a presença de Deus ansiosamente, ardentemente, como a corça procura ansiosamente a corrente das águas. E olha que coisa interessante. Ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Meu Deus, sede é algo que alguém sente quando o seu corpo está desidratado. Então, isso quer dizer que a alma sem Deus é uma alma desidratada, é uma alma sem vida. Nós carecemos da presença de Deus. Diz um escritor que em todo homem existe um vazio do tamanho de Deus, e creio nisso, né? É interessante que a presença de Deus nesse salmo está completamente atrelado com a casa de Deus. E é esse o motivo que nós incentivamos tanto as pessoas a irem à igreja, a frequentarem a igreja. Ah, mas eu não posso sentir Deus na minha casa? Pode, mas o local onde você vai mais se sentir à vontade, onde você vai ouvir uma palavra de renovo, onde você vai cantar em comunhão com outras pessoas, é a igreja, é a casa de Deus. E esse salmo deixa isso muito claro a partir do verso 2, quando ele diz: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, né? Então ele vai dizer lá, verso 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de um povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Você vê que ele está atrelando a presença de Deus com a casa de Deus. Então, se você quer ser cheio de Deus, se você quer matar a sua sede de Deus, se você quer remover o odor do medo, das preocupações, das aflições, você precisa buscar a casa de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus. Observa que a alma dessa pessoa, longe da presença de Deus, longe da casa de Deus, se sentia abatida e se sentia perturbada, ou seja, inquieta dentro dessa pessoa, né? Dentro dos coraitas, porque isso vai se repetir aí nos versos 5 e verso 11, e ele diz: por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E então novamente ele diz: espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e o Deus meu. Lá no verso 11 ele diz de novo: por que está batida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então esse homem que anseia pela presença de Deus, como a corça que anseia pelas águas, ele tem esperança de que ainda que ele esteja impedido pelos homens de buscar a Deus, o próprio Senhor lhe dará condições de poder estar na casa de Deus, louvando ao Senhor, adorando a Deus e recebendo nele o ânimo e o renovo. Amém? Que o nosso espírito, que a nossa alma nessa manhã venha ser despertado e venha se sentir desejoso em buscar a presença de Deus. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti neste momento, Senhor, clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia e te pedimos pelo Teu perdão. Senhor, nós nessa manhã queremos ser como esses homens, como os coraitas que escreveram esse salmo, que, Senhor, desejavam estar na Tua presença. Muitas das vezes nós desejamos estar em casa, outros desejam sair para ir uma pizzaria, para ir no shopping, mas não conseguem sentir o mesmo almejo, o mesmo desejo dentro do seu coração pela Tua presença. Que não seja assim conosco, Senhor.
que a nossa alma te deseje como as corças desejam as correntes das águas. Que a nossa alma sinta sede de ti e só se sinta farta quando nós nos enchermos da sua presença. Alimenta o teu povo, alimenta as nossas vidas com o seu amor e com a sua graça, pois cremos que ainda te louvaremos, porque o Senhor é o nosso auxílio e o Senhor é o nosso Deus. É aquele que levanta a alma batida e é aquele que acalma os corações perturbados. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você crê que precisa dessa palavra e dessa oração. E se você quer nos acompanhar todas as manhãs, se inscreva no canal e ative o sino. Assim você poderá fazer o seu devocional junto conosco todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.